Ponto Político, em sua fonte diária de análise política clara e imparcial, descomplicamos os fatos para você entender o Brasil e o mundo. Inscreva-se e esteja sempre bem informado. Em geografia, especialista em China e autor consagrado nesse assunto China, Elias Jabbour. Elias, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica, por aceitar nosso convite. Eu me sinto muito honrado de estar aqui. Eu estive na TV Senado já há 15 anos atrás, foi minha primeira grande entrevista. Eu volto aqui hoje com muito orgulho e muita honra. Obrigado. Elias, então vamos começar a nossa conversa exatamente, talvez tentando sintetizar para depois a gente abrir qual é o papel do BRICS hoje no desenvolvimento do Brasil. Sim, o Brasil, por exemplo, tem como seu maior parceiro comercial a China e tem aprofundado laços de cooperação em várias áreas, também com outros países do BRICS, como a África do Sul, como Índia, como Indonésia, Irã, inclusive. No Irã também sempre foi um mercado privilegiado de produtos brasileiros. E também o Brasil ele é um receptor líquido de investimentos dos países do BRICS, principalmente a China, né? Então, o BRICS hoje ele é fundamental para o Brasil e também fundamental para o nosso processo de desenvolvimento, incluindo aí um chamado processo de reindustrialização do Brasil, que passa necessariamente pelo aprofundamento de nossas relações com os países do bloco. Só para a gente ter uma ideia, assim, para o nosso telespectador, quando o Brasil ficou sede do BRICS neste ano, né, cada ano é um país, escolheu como lema isso aí, fortalecendo a cooperação do Sul global para uma governança mais inclusiva e sustentável. Quando o BRICS foi formado lá atrás, a ideia era que atuasse de forma conjunta para democratizar, digamos assim, os instrumentos de governança da ONU, principalmente o Conselho de Segurança e o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Esse processo não teve sucesso, isso é impossível, tanto que o BRICS já criou um banco para se fortalecer, para financiar os seus próprios projetos? Ele não teve sucesso, mas não é impossível. Por quê? Porque hoje existe uma grande contradição no mundo, que as mesmas instituições fundadas no pós-Bretton Woods, elas continuam a governar o mundo, não é? Enquanto que a base material do mundo mudou imensamente. Por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos correspondiam a mais de 50% do PIB mundial. Hoje, por exemplo, somente o Sul Global, o BRICS 10, né, o BRICS Plus, já tem um PIB maior do que o G7, por exemplo. Então, houve um aumento, uma mudança brusca, né, da base material do mundo. E essa base material do mundo, essa mudança demanda o surgimento de novas instituições internacionais ou a mais ampla democratização do que existe hoje, seja o Banco Mundial, seja o FMI, seja o próprio Conselho de Segurança. Então, a governança global hoje precisa refletir a atual base material do mundo. Tá, o Wagner vai colocar aqui na nossa tela um outro infográfico que nós fizemos, que é exatamente o BRICS em números, né? Um pouco disso que você está falando. Um PIB hoje desses 10 países, na verdade são 11, né? 10 é o BRICS Plus. Esses são dados de 2023, a fonte é o próprio BRICS, né? O centro de pesquisa do BRICS. 39% do PIB mundial, 48,5% da população, 36% do território e 24% das trocas mundiais. Nesses 20 anos de existência do BRICS, isso aí foi fomentado ou seguiu um crescimento, digamos assim, natural, esperado? Os dois movimentos aconteceram, né? O movimento mais de meio que, entre aspas, de inércia, ou seja, os países dos BRICS, eles comercializarem entre si, trocarem investimentos entre si, mas também houve um movimento de fomento em relação a isso. Porque desde a crise financeira de 2008, depois da pandemia, um pouco antes da pandemia, o início da guerra comercial tecnológica dos Estados Unidos em relação à China, isso trouxe uma insegurança internacional muito grande em relação principalmente ao dólar, né? Aliás, também inclui o conflito Rússia e Ucrânia, quando a Rússia teve 600 bilhões de dólares congelados. Então, isso levou ao movimento já fomentado de ampliação de comércio e investimento entre os países do BRICS. Não somente isso, né? A tendência que o Banco dos BRICS também tem que colocar no sistema financeiro internacional da utilização de moedas locais para fins de trocas de investimentos, né? Então, acho que também essa é uma novidade,
que eu trago mais um exemplo, 30% hoje dos empréstimos dos bancos do BRICS é feito em moedas locais e não em dólar. Então, existe um movimento que é fomentado de comércio e investimento entre os bancos BRICS, entre os BRICS, principalmente pós-crise financeira asiática de 2008. Vamos falar um pouquinho, a partir desses dados que você está colocando, de uma questão, digamos assim, ideológica. A mídia norte-americana e europeia tem falado muito que o BRICS surgiu como uma oposição, um enfrentamento à economia do ocidental, tomando o Ocidente como Europa e Estados Unidos, esquecendo da América e da África. Como é que você vê esse posicionamento? É uma questão ideológica ou é uma questão prática de, ok, precisamos melhorar a nossa economia? Ou as duas coisas? Eu acho que a posição ideológica é deles, né? Dos americanos e da Europa Ocidental. Eles têm uma postura ideológica muito clara em relação ao resto do mundo, né? E o que acontece é que esses países do chamado Ocidente coletivo, eles não conseguem mais entregar soluções para os problemas globais. Quais são os grandes problemas globais? Guerras, fome e diferença de renda entre países pobres e países ricos. Ou seja, são esses três. E o quarto problema, a questão do desenvolvimento para o mundo. Essas quatro questões elas não conseguiram ser encaminhadas por esses países, que lideram o mundo desde o pós-45. E o BRICS ele acaba sendo uma resposta não anti-ocidental, não contra-hegemônico, e sim uma resposta, como você mesmo colocou, prática para questões complexas e questões que envolvem, como eu já disse aqui, uma mudança da base material do mundo. A China e a Índia se transformaram em duas economias hiperindustrializadas nos últimos 40 anos, por exemplo. Né? O Brasil ele é uma das 10 maiores economias do mundo. A Rússia tem um imenso complexo industrial militar, né? afora um grande território. E também os países dos BRICS, como a gente vai perceber, produz muito alimento e também produz a maior parte da energia que é exportada ao mundo hoje, como petróleo, por exemplo. Então, os BRICS é uma realidade fundada na base material do mundo, né? E não somente uma questão ideológica, quando, na verdade, quem usa a ideologia como argumento são os países do Ocidente coletivo, né? Você falou aí na questão de desenvolvimento industrial, de produção de alimentos e de energia, e a energia é um dos instrumentos básicos, né, para a produção disso tudo, para o desenvolvimento. E a gente tem, nesses 11 países hoje que formam o BRICS, 78,2% da produção global de carvão mineral, 72% das reservas mundiais de terras raras, esse aqui é um grande ponto da nova economia, né? 43% da produção mundial de petróleo e 36% da produção de gás natural. A gente não tem aqui a energia hidrelétrica, que o Brasil é o mais rico nesse setor, a China também tem bastante, e outros tipos de energia consideradas renováveis, como a eólica também. Esse ponto aqui é uma questão que causa muito temor nos países europeus e nos Estados Unidos, o fato de o BRICS ter essa reserva tão grande de energia no mundo? Não, com certeza, porque vamos, por exemplo, saindo só uma questão de energia, a questão de alimento. Hoje os preços dos alimentos, eles são construídos na Bolsa de Chicago, por exemplo, né? Então, acho que esse é um ponto. Se os BRICS, por exemplo, decidirem internalizar a formação de preços de commodities como cereais, alimentos, né? Isso por si só já causa um terremoto na governança global, né? Eu acho que esse é um ponto. O mesmo também pode se dar na questão da formação de preços de petróleo, de terras raras, de energia. E mais do que isso, hoje o país que lidera a quarta revolução industrial, centrada nas energias limpas, é a China, que sozinha investe mais do que Estados Unidos e Europa juntos, energia limpa, formas renováveis de energia, ou seja, e a China sozinha ela planta 2,5 vezes mais árvores do que o resto do mundo juntos, ou seja, o BRICS vai demonstrando também que esse grupo de países acaba se consolidando como um fomentador também de soluções para as grandes questões internacionais, envolvendo energia, alimento e mesmo os conflitos internacionais, né? Você está falando aí nessa questão da produção e falou na questão da precificação de alimentos.
É possível isso fazer sem que a gente tenha um grande conflito, porque a menção da retirada do dólar como moeda de troca entre os países do BRICS e, na verdade, a prática que já vem acontecendo um pouco, né? Os países estão negociando, alguns com suas próprias moedas. Isso já, por si só, causa reações muito grandes, principalmente dos Estados Unidos. Mas aí, olhando para a realidade como ela é, hoje o principal adversário do dólar hoje no mundo não é os BRICS, não é a China, não é o Brasil, não é a Rússia, são os próprios Estados Unidos. Por exemplo, algum tempo atrás, quem deu uma resposta muito clara em relação às políticas de Trump, em relação ao resto do mundo, do tarifaço, etc., rebaixando o rating dos Estados Unidos, foi o mercado financeiro internacional. Quem levou o dólar a uma desvalorização inédita na sua história recente foram movimentos do mercado internacional. Então, hoje, a grande ameaça à hegemonia do dólar no mundo não vem dos BRICS, vem do próprio Estados Unidos, que não quer ter mais um ônus de ser império, porque ser império demanda um custo muito alto, a manutenção de mais de 800 bases militares, mas quer se manter enquanto dotado da moeda de reserva internacional. E isso sim é uma contradição que pode levar ou pode acelerar um chamado processo, que eu sou um pouco mais conservador em relação a isso, de desdolarização. Até porque eu acho que o dólar vai continuar a ser a moeda de reserva internacional por um bom tempo ainda. Até porque também não é fácil a construção de sistemas locais de pagamento, da busca de uma unidade de conta entre duas moedas diferentes, sem que isso passe pelo dólar. Então, o processo que chamam de desdolarização, é um processo que vai demandar muito tempo, mas que está sendo acelerado por conta das políticas equivocadas levadas por Donald Trump dos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho, então, trazer um pouquinho o BRICS para dentro do Brasil, né? E eu vou pedir o Wagner para mudar esse infográfico, colocar o comércio, para a gente ver o comércio Brasil-BRICS, né? E aqui é o conjunto. Então, segundo dados do próprio DataBRICS, total de 210 bilhões são dados de 2024, exportações de 121 bilhões, o que representa 36% das vendas brasileiras, importações de 88 bilhões, 34% das compras. Isso já é uma mudança muito grande. A China já é o nosso maior parceiro comercial, a Índia adota já um lugar muito importante, desbancando aí nessa troca Estados Unidos e Europa. A Europa ainda continua bastante forte. O que é que isso aqui significa na prática para a indústria brasileira, para o agronegócio brasileiro, até um pouco para o pensamento estratégico, para o pensamento universitário brasileiro? Eu tenho uma visão um pouco crítica de alguns fenômenos. Primeiro, que, por exemplo, a nossa relação com a China é excelente do ponto de vista comercial, assim, em uma primeira vista, né? Só que ela reflete um mundo novo, ou seja, a China é a grande potência industrial do mundo, retirou da pobreza extrema 800 milhões de pessoas em 40 anos, o que já levou. E também passa por um processo muito intenso de urbanização. Nos últimos 10 anos, a China tirou do campo e colocou na cidade 200 milhões de pessoas. Então, isso leva ao surgimento de novas formas de consumo, o qual o Brasil está se aproveitando muito bem, exportando soja, minério de ferro por conta da urbanização, petróleo, entre outras commodities. A questão é que esse padrão de comércio Brasil-China, ele tem aprofundado a nossa tendência a ser um país exportador de commodities e importador de manufaturados. Então, aqui vem uma crítica que é um olhar, que falta um olhar para o Brasil mais voltado para o que eu chamo de integração produtiva total entre Brasil e China, o que significa que o Brasil deve se utilizar de todas as possibilidades que a China nos oferece, em forma de tendências, como a tendência de exportação de bens públicos, como infraestruturas, trens de alta velocidade, trens, ferrovias, viadutos, pontes, portos, aeroportos, usar essa tendência para o nosso processo de reindustrialização. E o que falta para o Brasil hoje, entrando nesse último ponto que é colocado, é a falta de um pensamento estratégico sofisticado para lidar com esse novo mundo que está aí. O Estado brasileiro, o aparelho de Estado, as instituições de Estado, a universidade ainda são muito, que eu chamaria, atlantistas. Nós olhamos ainda para a China e para os BRICS ainda
com um olhar, com uma cosmovisão muito europeia, muito estadunidense, ou seja, como índios, como eles veem os índios, os negros. Não vemos os BRICS como uma possibilidade real do Brasil elevar o seu lugar no mundo a um patamar jamais visto na sua história. Até porque hoje o grande desafio brasileiro, abrindo parênteses aqui, é o da nossa reindustrialização. E o Brasil se voltar a ser uma potência industrial. Como é que isso pode... depende muito Isso. Então, das relações com a China. Tá, eu gostaria de saber como é que isso pode acontecer nesse momento, por exemplo, que se falou muito no risco de o Brasil virar um grande desaguadouro da produção industrial chinesa, uma vez que eles estão com dificuldades para exportar para os Estados Unidos. E qual seria, aí arrematando, como o Brasil pode se reindustrializar, já que a gente viveu um processo de desindustrialização nos últimos 40 anos? Bem, existe uma moda hoje no Brasil, ruim, de culpar a China por alguns dos nossos problemas. Um deles é o da nossa desindustrialização. Só que, se nós formos observar as escolhas que a China fez há 40 anos em matéria de políticas industriais, macroeconômicas, não é? Institucionais, são escolhas opostas a que o Brasil fez. Né? Então, as escolhas que o Brasil fez há 40 anos atrás é o que levou o Brasil a uma situação em que nós temos a nossa conta de capitais aberta, nós temos a maior taxa de juros do mundo, nós temos uma taxa de câmbio que não entrega para o investidor interno possibilidade de planejar o seu investimento. Nós temos um Estado que criminalizou a política fiscal, ou seja, que eu chamo de um dumping do Estado sobre o próprio Estado, ou seja, nós temos uma política fiscal que é criminalizada. Então, o Brasil se dotou de marcos institucionais que inviabilizam o nosso desenvolvimento, né? E que mantém as nossas porteiras abertas para que um país como a China, que é um país muito agressivo do ponto de vista comercial, chegue em nosso país e invada o país com nossos produtos, com os produtos deles. Né? O que falta é o Brasil formar uma outra maioria política, uma resposta política, né? Não está na economia, que coloque como centro da tarefa dessa nova maioria política a nossa reindustrialização e a nossa inserção soberana no mundo em transformação. Né? Essa é a resposta a essa questão que você coloca por fim, ela é política. Falta no Brasil hoje uma maioria política capaz de colocar no centro dos nossos problemas a questão da reindustrialização, da transformação do Brasil em uma potência industrial, em uma potência financeira, em um país que se reencontre consigo mesmo. Acho que esse que é o ponto principal, né? Uma política desenvolvimentista seria? Exatamente. Que é o que o mundo faz hoje, né? Hoje a tendência mundial é da internalização das cadeias de valor. Ou seja, a reindustrialização acontece no mundo inteiro. Não uma ideia de desenvolvimentista, saudosista da década de 50 no Brasil. Essa é uma tendência mundial. E o Brasil deve aproveitar essa tendência mundial para repensar o seu lugar no mundo, né? Lugar dentro, conosco mesmo em relação ao seu lugar no mundo, né? Que ainda é um lugar que, na minha opinião, muito aquém do potencial que o Brasil pode entregar. Eu queria, então, trazer um pouco agora a negociação Brasil-China, né, para a gente aproveitar aí a sua expertise em China. Né? A China é o 5º maior investidor no Brasil, são dados da Apex, Agência Brasileira de Exportação. Estoque de investimentos chineses em 2023, 45 bilhões, mais de 45. Os principais setores, energia, infraestrutura, indústria automotiva, 137 projetos. E em 2024, na viagem que o presidente Lula fez, em 2024, 28% das exportações do Brasil, 41% do superávit da balança comercial, e em 2025, a viagem que o presidente Lula fez trouxe acordos onde os chineses se comprometem a investir mais 27 bilhões no país. Estão subindo aí nesse lugar de entre os maiores investidores do Brasil. O que é que isso pode render para a gente de apoio para esse desenvolvimento e industrialização, sem que a gente fique dependente, digamos assim, financeiramente da China? Não, nós não somos dependentes financeiramente deles. O Brasil tem reservas cambiais de mais de 350 bilhões de dólares, então nós estamos muito confortáveis nesse aspecto. A grande questão é que mesmo com esses acordos que foram feitos na China recentemente, de 27 bilhões de dólares de investimento, não são investimentos que vão ao encontro direto dos interesses estratégicos do Brasil. Por exemplo, é importante termos ferrovia, sim, mas não corredores de exportação pura e simplesmente, que ligue
plantações de soja para portos do Brasil. Isso pode baratear o custo de exportações do Brasil, baratear o custo de importação para a China, mas não vai resolver o problema estratégico do Brasil. Não é? Boa parte desses investimentos que vêm da China vem do setor de serviços, como setor de entrega de iFood. Interessa o Brasil? Interessa, mas não deveria ser o centro dos nossos interesses esse tipo de investimentos. Eu acho que falta primeiro, o que o Brasil quer da China? Isso não está claro. Né? E nem as visitas que o presidente Lula faz à China, e nem o que o Xi Jinping fez aqui no ano passado, nós entregamos para os chineses o que nós queremos. Não existe um consenso na sociedade e no governo e no Estado brasileiro sobre o que nós queremos com a China. Então, muitos dos investimentos chineses no Brasil, eles são investimentos que atendem muito mais os interesses estratégicos da China do que do Brasil. Né? Vou dar aqui um exemplo aqui para ilustrar o que eu estou falando. Nós, por exemplo, poderíamos ter um pacote, por exemplo, a ser negociado com os chineses, que são uma negociação que demanda muitos anos, não é somente 3 ou 4 meses, visando a reconstrução da nossa malha de infraestruturas que liga o nosso mercado interno. Né? Nós sabemos que as nossas infraestruturas estão destruídas, né? E que nós precisamos de novas conexões internas. Como que será? Ferrovias, seria isso? Você quer dizer ferrovias? Ferrovias. O Brasil deveria ter um plano ousado com a China, isso é uma discussão que demanda anos, né, da noite para o dia, que envolve a reconstrução da nossa malha ferroviária visando a conexão do nosso mercado interno. Eu acho que esse que é o X da questão. O Brasil está voltando a ser um país, como era no século XIX até a década de 30, o país de benfeitorias. Algumas cidades litorâneas que funcionam em função da produção de grãos do centro-oeste, e essas cidades litorâneas acabam sendo centro de serviços voltado à exportação de commodities. O Brasil não pode ser isso. Né? O Brasil tem que voltar a ser uma economia industrial complexa, uma economia que sobe cada vez mais dos degraus das cadeias globais de valor, e temos que utilizar o potencial que a China tem nesse sentido para esse fim, e não para atender via investimentos mais os interesses chineses do que os interesses brasileiros. Elias, você escreveu um livro de economia e de economia chinesa que se transformou num best-seller, num dos maiores, né, best-sellers dos últimos anos no Brasil, que é China, o socialismo do século XXI. Primeiro, você já começa aí dizendo, não, a China é socialista sim, não tem nada de capitalismo planejado, de Estado, é socialismo mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que é a China hoje e na verdade, o que mais importa é o que o Brasil pode aprender e pode realmente trazer dessa relação com a China. E que talvez até dependa de ações do Congresso Nacional. Bem, a China é um país socialista porque um novo bloco histórico ocupa o poder da China desde 49, ou seja, na China chamada classe dos proprietários, ou a burguesia, como dizem muitos, não ocupa o poder político na China. As instituições políticas chinesas são instituições políticas que refletem uma nova forma de poder político, completamente diferente dos países das democracias liberais, né? E é um bloco histórico que direciona o país ao chamado socialismo. Isso é o que eles acham, eu também concordo com eles. Ter uma economia, por assim dizer, que tem como núcleo dela 96 conglomerados empresariais estatais, que são conglomerados ou empresa-mãe com suas subsidiárias. É como se tivéssemos aqui no Brasil 96 conglomerados com princípio ativo da Petrobras nos setores estratégicos da economia e também 144 bancos orientados a criar moeda e orientados a longo prazo. E isso bancos em vários níveis, né? Desde de 4 BNDES que ele tem lá até o nível municipal, que as capitais de províncias na China, eles têm bancos públicos que criam moeda para fins de prover bens e serviços. E é um sistema financeiro público, né? Então, se a China e o setor privado chinês, ele é altamente controlado pelo Partido Comunista. Toda grande empresa privada chinesa tem uma célula do Partido Comunista que dá a palavra final sobre as decisões de investimento privado. Ou seja, se a China é um país capitalista muito estranho. Né? Agora, também não é aquele socialismo que as pessoas idealizam na cabeça delas, que tem um checklist do que é ser socialista, não. A China, do meu ponto de vista, é um país socialista que tem características muito próprias e características que demandam de nós a construção de conceitos, categorias e teorias capazes de explicar esse conceito que se manifesta no movimento real. O que o Brasil pode aprender com a China
Só um minutinho. Durante muito tempo a gente copiou modelos, né, norte-americanos e a gente chegou onde chegou. O que a gente pode copiar da China, se a gente está pensando está vendo a China como o grande motor do desenvolvimento mundial, o que a gente pode copiar da China, tendo em mente que nós somos um país de estrutura social diferente, somos um país capitalista? Olha, eu não acho que o modelo chinês, ou dinâmica, esse modelo é muito feio, porque ele remete à estática, não à dinâmica, mas a dinâmica chinesa, ela não é replicável no Brasil, né? Eu não acredito nisso daí. Eu não sou um apologista que quer importar aquele modelo. O que nós temos que aprender com a China é como que eles conseguiram criar uma nova maioria política que colocou o país e colocou a meta de transformar a China em um país rico, próspero e industrializado. Eu acho que nós temos que aprender com a China é como buscar um consenso nacional em torno da transformação do Brasil em uma potência industrial, militar, financeira e comercial, em um país capaz de entregar ao mundo, vamos dizer assim, possibilidades maiores para a consecução da paz mundial. Eu acho que essa que é a grande questão nossa, a questão de formação de uma maioria política no Brasil hoje. Esse é o desafio. Elias, muito obrigada pela sua participação, por a sua lucidez aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço a oportunidade de expor um pouco as nossas ideias. Eu quero deixar aqui um spoiler de que deve sair até o final do ano meu próximo livro, que é a continuação desse que está aí, né, que é o China, Socialismo do Século XXI. O próximo livro deve ser China, o Socialismo no Poder. E já deixar claro que vai ter muita coisa nova por aí. E agradecer a TV Senado pela oportunidade. Então, quando você lançar o seu novo livro, a gente volta... Gostou desse vídeo? Se inscreve nesse canal, curte, comenta e compartilha para que mais pessoas saibam dessas informações.